O que a gente sabe sobre o que incide no desempenho de um professor? Aí nós já saímos desta primeira parte de marcos regulatórios e políticas para fazer um voo, digamos, sobre o que as investigações dos anos recentes mostram. Entre os fatores que a escola controla, o professor é o que tem isoladamente mais peso no desempenho dos alunos. Isto é reiterado tanto nas pesquisas feitas no âmbito da OCDE, quanto nas pesquisas feitas nos Estados Unidos, quanto nas pesquisas feitas na América Latina. Seria até interessante ver se a gente tem dados sobre isto a partir de Prova Brasil e de Enem, com os professores daqui. Porque o No Child Left Behind permitiu um grande número de estudos nos Estados Unidos. E o PISA e o TIMSS, um grande número de estudos nos países da OCDE. Então, muita gente rodou, eles dizem, né, nós rodamos todos os fatores da escola, do professor, do aluno, que incidem no desempenho do aluno. E a conclusão, até agora, é mais ou menos unânime. Isoladamente, entre os fatores que são possíveis serem controlados pela escola, é o professor que mais pesa no desempenho dos seus alunos nos testes usados tanto na EP nos Estados Unidos, como os testes do No Child Left Behind, como os testes da OCDE. Todos esses estudos são reiterativos nisto. Há casos em que a variabilidade de resultados dos alunos entre escolas é menor do que a variabilidade de resultados de alunos de diferentes professores numa mesma escola. E isto é uma coisa, não sei se ficou claro para vocês, quer dizer, se eu comparo 10 escolas bem diferentes entre si, elas têm uma variância, né, e que é explicada por um conjunto de fatores. O que significa isso? Significa que numa escola desta, se eu tiver 20 professores, a variação entre esses 20 professores é maior do que a variação dentro das 10 ou 20 escolas que é do meu estudo. Isso foi controlado nesses estudos. Um aluno que fica 3 anos seguidos com um professor considerado fraco, terá, na média, resultados de 50 pontos percentis mais baixos que um aluno que ficar com um professor bom durante o mesmo período de tempo. O que a gente sabe que não tem impacto sobre a aprendizagem do professor? O tamanho da turma. Eu não estou falando da diferença entre dar aula para 10 alunos e 500. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de fazer um grupinho pequeno ou dar aula num estádio, porque, obviamente, que aí o tamanho da turma afeta. Mas, do ponto de vista da gestão, essa é uma constatação muito interessante. A diferença entre 30 e 35 alunos praticamente não existe, mesmo entre 25 e 35. Quer dizer, começa a pesar muito a partir de 40, 45 alunos. E isto na educação básica, e, sobretudo, nas séries iniciais do que a gente chama o segundo segmento. E no primeiro segmento é de 25 a 30. Não é? De modo que as nossas diretrizes também eram relativamente sensatas em relação a este cálculo de hora-atividade, de jornada e de tamanho da turma. Então, tamanho da turma não adianta, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, também não tem nenhuma influência. Cursos de educação continuada em serviço não tem nenhum peso. Não é? Bom, são principalmente esses 3, porque esses 3 são os que a gente, digamos assim, conhece mais. Agora, o que os bons professores, quando estão em ação, fazem? O que é um bom professor? Então, nós voltamos naquela linha, nós estamos naquela linha de pesquisa. Primeiro, ele domina o conteúdo. Ele gerencia o processo de ensino-aprendizagem de modo a dominar o chão da sala de aula.
Em inglês, eles usam essa palavra, ele faz o take, quer dizer, que é quando alguém chega e toma a palavra do chão. Não é? Se fala muito, inclusive, em assembleia, etc. On the floor, e eu venho e tomo a palavra. Ele tem este dom de não deixar cair a peteca. Não é? Ele faz isso através de inúmeros movimentos, que são sinais que alguém pode observar. Ele cria vínculo. O melhor professor é aquele que olha no olho do aluno. Olhando no olho do aluno, ele cria vínculo. Ele domina a transposição didática, criando situações de aprendizagem adequadas para aquele conteúdo, naquele dia e para aquele aluno. Portanto, tudo que você pode pôr na mão do professor não engessa o trabalho do professor, é pouco, porque a cada momento ele se reinventa. O bom professor tem essa capacidade. Aliás, o Perrenu tem um livro sobre isso. Decidir na urgência e na incerteza, quer dizer, agir na urgência e decidir na incerteza. O professor se reinventa todo dia. Não porque cada vez ele está fazendo uma coisa diferente, mas porque cada vez há um aluno diferente na frente dele. UFA não é uma atividade trivial. E é por isso que, muitas vezes, se pensa, quer dizer, já houve artigos nos Estados Unidos sobre isso, que o ensino é um voodoo. Certo? Ninguém aprende a ser este excelente professor. Um excelente professor nasce feito ou não se pode ensinar. O que, obviamente, tira da gente qualquer possibilidade de intervir, tanto no curso de formação quanto na educação continuada. Diante dessa dificuldade, tem esses dois caminhos de políticas para melhorar a qualidade que acho que vale a pena explorar. O primeiro é desenvolver sistemas de avaliação de professor. E aqui a gente pode dar notícia de pelo menos 3 que estão fazendo sistemas bastante interessantes. Um deles é o Chile, quer dizer que com terremoto ou sem terremoto, sendo um país super sério em matéria de avaliação, né? Eles fazem tudo isso com terremoto, diga-se de passagem, de modo que Deus deve ser mesmo brasileiro. O Chile tem um sistema de avaliação que chama Docentes Más. O Docentes Más é um sistema de avaliação muito trabalhoso, muito longo. Ele começou com uma lei nacional que foi discutida no parlamento e em várias instâncias da sociedade civil, e que se chama Lei de la Buena Enseñanza, onde lá se diz o que é um bom ensino. Mas não é que se diz, se coloca na lei, né? Se aprova no parlamento, a sociedade conhece isso, os pais conhecem isso, e esse é o gabarito em relação ao qual o Docentes Más faz a avaliação dos professores. A avaliação inclui portfólio, inclui vídeos, inclui avaliação de pares e inclui avaliação de superiores, inclui provas de conhecimento, mas não inclui resultados dos alunos desses professores nas avaliações externas da educação básica. O TALIS é o Teacher and Learning International Survey, que é o da OCDE, que é um sistema similar, mas ele tem um processo de certificação também, e ele é executado em cada país. E o sistema de avaliação do que atualmente nos Estados Unidos está sendo conhecido como CMO, Charter Management Organizations. As charter schools nos Estados Unidos são escolas cooperativas, como já houve no Brasil, no município de Londrina, no Paraná, não é? Que são escolas que recebem do poder público um per capita, e elas administram este per capita, e elas prestam contas dos resultados. Elas são escolas públicas de gestão privada, assim que elas eram chamadas em Londrina. E este é mais ou menos o modelo das charter schools nos Estados Unidos. Vários estudos já estão mostrando que o desempenho dos alunos das charter schools é melhor. Há algumas controvérsias em alguns lugares, mas, no geral, o último survey, o último levantamento que saiu das charter schools, revela que os desempenhos dos alunos das charter schools são melhores. Começou a haver um número grande de charter schools que começaram a se reunir nisso que eles estão chamando de organização de gestão escolar, no fundo, não é? E que inclui, então, várias charter schools. Esse sistema do LEMOV, que foi
o que o Tadeu citou hoje cedo no artigo dele, foi desenvolvido em um desses CMO, que chama Uncommon Schools, que é de Chicago, onde tem o trabalho desse Lemov. Uma outra linha de intervenção é usar a avaliação para a formação do professor, quer dizer, é a avaliação para aperfeiçoar o trabalho do professor. Hoje, nos vários países, no que diz respeito a professor, fala-se muito em assessment for improvement, quer dizer, avaliação baseada em dados para melhorar o desempenho do aluno, que ou é dados que vêm de uma prova de fora, então entra numa linha muito semelhante àquela que o Chico Soares estava discutindo aqui, onde você, aluno por aluno, você faz um diagnóstico do ponto em que ele está, o que está dominado e o que não está dominado, e como que você trabalha com os alunos que não estão dominando um determinado conteúdo considerado o tal 200, estabelecido aqui. Né? Esta assessment for improvement, essa avaliação para o aperfeiçoamento do ensino, é uma coisa que está sendo desenvolvida muito rapidamente hoje nos Estados Unidos. E que, por incrível que pareça, só foi possível fazer agora com os dados das avaliações para o programa do Bush, que foi o programa No Child Left Behind, quer dizer, nenhuma criança deve ficar para trás, que tem a mesma filosofia, quer dizer, nenhuma criança pode ser lesada no seu direito de aprender. Não é? E a outra coisa é de a melhoria do desempenho do aluno. E estão acontecendo coisas incríveis, quer dizer, tem uma grande educadora chamada Diane Ravitch, que era extrema defensora desta linha chamada neoliberal, e que agora mudou, escreveu um livro dizendo por que me arrependo de tudo que eu fiz. E tem muita gente que era extremamente não diretivo, construtivista, e que agora está assumindo uma posição muito mais restrita em relação a mandar os professores embora e a fechar as escolas. Então, está havendo assim, um mea-culpa recíproco, que é muito interessante de perceber quando a gente acompanha. Eu acompanho assim, diariamente, tudo o que vem acontecendo na discussão educacional nos Estados Unidos, porque eu acho que é um campo muito rico e porque eu acho que é um país muito parecido conosco. Em termos de ser federativo, de ter essas questões que nós temos, e tem os mesmos problemas educacionais que os nossos. Né? A outra forma de fazer usar a avaliação do professor é criar incentivos. É isso que eu chamei que é o caminho do céu. É um caminho estreito e muito difícil. Não é fácil seguir por aqui. Não é? Tem um outro caminho, que é o caminho do inferno, sedutor e economicista. Ou seja, avalia os professores pelo desempenho dos alunos em avaliações externas, manda os professores embora e economiza os recursos desperdiçados com sistemas de avaliação, capacitação, etc., para investir em outras coisas. O grande problema, que até o Tadeu também falou hoje, é assim, onde nós vamos encontrar esses professores? Quer dizer, quando eu tenho uma atividade que se conta em milhões e centenas de milhares, onde eu vou encontrar esta gente? Qual é o pecado no Brasil do caminho do inferno? Não é? O primeiro e grande pecado é que ele é cruel e injusto com os professores da escola pública. Veja o seguinte, os professores de escola pública foram os alunos da escola pública. Correto? Eles são pobres, portanto, eles fizeram educação básica na escola pública, papai não pode pagar o Colégio Bandeirantes, não puderam entrar na faculdade pública. Portanto, por virem da educação pública, eles tiveram que fazer escola superior privada e pagaram por isto. Veja, eles pagaram para adquirir uma formação. E, obviamente, eles vieram com uma péssima formação de base. Como nós não regulamos o curso de professores, e essa eu considero que foi assim, a grande batalha que eu perdi na minha vida, em termos de educação, ter perdido a briga com os cursos de pedagogia, a respeito de formação de professor. Como nós não regulamos, tudo que o MEC vai fazer agora é exatamente igual ao que sempre fez. Né? Esse curso de universidade à distância, segunda licenciatura, tudo igual. Certo? E, realmente, não tem burrice pior do que fazer tudo igual e esperar que o resultado seja diferente.
não é? Teremos o mesmo resultado. É gente que vem da escola pública. Quem tem culpa da má qualidade da escola pública não é o professor que está aí hoje na escola pública, é o professor que formou esse professor que veio da escola pública. É a minha geração. É a geração de nós que hoje temos cabelo branco. Nós fomos responsáveis por isso. Quer dizer, esse professor que está aí, nós não podemos... Veja, o cara é pobre, o cara faz um enorme sacrifício para sobreviver ao massacre do ensino da educação básica, ele consegue entrar numa universidade, numa escola particular, noturna, porque como ele é pobre, ele tem que trabalhar de dia para estudar de noite, tá certo? Então, depois disso tudo, ele volta para a escola pública e ele é o culpado da má qualidade. Quer dizer, nós não podemos continuar alimentando este círculo de crueldade. Quer dizer, em algum momento, nós temos que romper isto, não é? E eu acho que o rompimento disto passa por uma mudança muito grande na política de formação do professor. Porque quando ele ingressa no magistério público, né, ele completou o círculo perverso e aí ele assume a culpa. Então, neste sentido, é que eu entendo a manifestação da pessoa que falou hoje de manhã, não é? E contra a qual até eu falei. Quer dizer, também não é isto que me permite não avaliar este professor, eu tenho que avaliar. Não é? O que eu posso fazer diante desta situação? Eu acho que tem um caminho do meio. Ensino não é voodoo. É possível aprender a ser bom professor. Nós é que não soubemos ensinar. Quem não soube ensinar os professores a serem bons professores foi a dona Guiomar de Mello, que dava aula na pedagogia. Só estou falando de mim, porque eu não quero falar da culpa de ninguém. Começar com os que construíram eficácia a partir da prática, quer dizer, talvez o nosso caminho seja esse. Onde estão os nossos bons professores? É a pergunta que o Lemov fez nos Estados Unidos. Quer dizer, se tem bom professor, eu quero ver o que eles fazem. Eu quero ver como eles são. Não é? Focar na sala de aula, observar e registrar os movimentos para dominar o chão de classe. Esta é uma linha de pesquisa que talvez seja promissora para nós. Não é? O que fazem os bons professores para terem gerência de sala de aula? É aquele professor que até a pessoa... A menina levantou a questão hoje cedo. Bom, se ele sabe que ele vai ser avaliado, ele dá uma aula show. Dá, mas se ele não aprendeu a dar uma aula show, ele não dá. Quer dizer, para dar uma aula show, você tem que ter tido muita experiência de sala de aula. E aí sim você conseguiria, talvez, dar uma aula show. Por caso contrário, se ele não souber, não é de um dia para outro que ele vai conseguir aprender e inventar. Não é? O Lemov descobriu 49 pequenas estratégias para lidar com a sala de aula. Não é? Do tipo assim, fale uma coisa de cada vez. Não se esqueça que dos seus 40 alunos, 10 vão entender o que você está falando. 20, 30 não vão entender, ou vão entender mais ou menos. Então, você tem que falar e repetir. Você não pode chegar na classe e falar 3 coisas, porque quando você terminou de falar a terceira, o indivíduo não ouviu nem a primeira. E isto, eu mesma posso lembrar de coisas que aconteceram comigo em sala de aula que são um pouco isto. A outra coisa, sempre faça um frame de uma situação. Não diga que uma situação diga sempre que uma situação está. Quer dizer, não faça uma afirmação definitiva em relação à dinâmica da sala de aula. E assim por diante, essas 49 estratégias estão num livro que chama Ensine como um Campeão. 49 estratégias para pôr o seu aluno dentro da universidade. Especificamente o título do livro em português. Eu acho que nós temos que voltar mesmo para a sala de aula, como estão fazendo, por exemplo, esse pessoal do Banco Mundial, financiando esse tipo de observação, e ver, então, o que estão fazendo. Mas, mais do que isto, seria muito importante a gente registrar o que os bons professores estão fazendo. Porque os bons professores podem nos dar dicas muito interessantes de como formar os outros. Então, essa eu acho que é uma linha de investigação, voltar para a sala de aula, e que é o que eu digo para mim, é voltar para o lugar, para o meu ponto de partida. Né? Espero que não tão burra quanto quando eu saí. A segunda linha é uma linha de trabalho que
é bem mais acadêmica, ela é bem mais difícil, mas eu acho que ela é necessária. É a linha de saber como tem que conhecer aquele que vai ensinar. Basicamente, é sobre a didática, mas não é sobre a didática que a gente conhece nos nossos cursos de educação. É sobre a didática de como se aprende ciências. Quais são os processos, as operações mentais e os contextos que entram no aprendizado de ciências e que o professor tem que dominar. Quem começou a desenvolver uma linha de trabalho como essa foi uma mulher chamada Deborah Ball, da Universidade de Michigan. Ela é professora de matemática e ela começou a filmar as próprias aulas. E ela percebeu que ela tinha um enorme desconforto quando um aluno errava, mas ela não entendia o erro. Foi quando ela um pouco começou a montar um negócio que é um mantra da metodologia dessa. Ensinar não é sobre você. Ensinar é tentar entender o que acontece na cabeça dos outros. Só quando você consegue se descentrar e entender o que está acontecendo com a criança ou com o jovem, você consegue corrigir o erro. E ela começou com aulas sobre números pares. É muito interessante os casos que ela descreve, gente, tem tudo nesse artigo. O menino que está aprendendo número par, então ele diz assim, tem o 2, tem o 4, tem o 6, aí ele para e diz assim, não, os 6 são 2, 3. E se são 2, 3, é porque ele é mais do que um número, ele é 2 vezes um número ímpar. E no vídeo que ela faz, ela diz assim, a minha cara, quando esse menino falava isso, eu não tinha resposta, eu não estava entendendo por que ele não entendia. Não é? E ela começou, então, a investigar esse tipo de coisa e chegou numa proposta de que existe um conhecimento de matemática que não é nem do matemático, nem da pessoa comum. É o conhecimento de matemática de quem ensina matemática. Ela, inclusive, desenvolveu um teste que foi aplicado em Nova York há pouco tempo, que se chama Conhecimento Matemático para Ensinar, que é um pouco isto que a gente vem dizendo, que a didática não é um assunto de pedagogo. Pedagogo tem que ficar longe da didática, porque pedagogo é, antes de mais nada, um generalista. A didática é um assunto do especialista, quer dizer, daquele que domina o estatuto epistemológico daquilo que vai ser ensinado. Bom, eu acho que tem eu gostaria de falar um pouco sobre a situação brasileira, mas eu estou já em cima da minha aula, não é? Mas acho que a gente precisa começar a reconhecer que os nossos professores são mal formados e que nós não sabemos como formá-los. Não é? E por não sabermos como formá-los é que a gente fica, vai ser a pedagogia, vai ser a licenciatura. Eu acho que nós precisamos de um trabalho de consenso em torno disso e de muita pesquisa. Acho que é uma linha de pesquisa que o INEP deveria começar a incentivar. E as evidências que a gente já tem no Brasil. Eu vou terminar com isso. Quando existe um currículo explícito que determina o que um aluno deve ser capaz de fazer com aquilo que ele aprende, o professor é mais focado e a aprendizagem é mais eficaz. Está aí o livro do Carnoy, estão aí os resultados dos sistemas estruturados de ensino, que não são nem melhores nem piores que os livros didáticos, ele apenas tem lógica, ele tem começo, meio e fim e tem organização. Um currículo não é apenas um rol de conteúdos, ele inclui o tratamento, as estratégias, as atividades do professor e do aluno e tudo mais que é preciso para fazer a avaliação e a recuperação. É indispensável que o professor e o aluno saibam o que veio antes e o que virá em seguida. Você está aqui, lembra daquele mapa que a gente vê, às vezes, em alguns lugares, você está aqui. O professor tem necessidade disso. Recursos estruturados para ensinar e aprender, o passo a passo, indicações detalhadas de situações de aprendizagem, são eficazes para apoiar o professor com dificuldade de formação ou de gestão de sala de aula. Quanto mais a gente tiver problemas de professores de formação débil, mais a gente vai ter que pensar em colocar materiais estruturados na mão dele. E aí ir atuando no curso de formação de professores, que quem sabe um dia a gente consiga formar professores que sejam todos eles prêmio Nobel. Cada vez que ele entra na sala de aula, ele invente a física, a química, a matemática, a história, tudo de novo. Enquanto isso não acontecer, nós teremos que colocar material estruturado na mão dos alunos. Eu quero acabar com uma historinha muito rápida. Uma professora morreu e foi para o céu.
São Pedro deu-lhe as boas-vindas e disse que ia mostrar o lugar onde ela ia viver no céu. A primeira vizinhança era encantadora. Pessoas sentadas na grama, conversando, fazendo churrasco, jogando num lindo campo de golfe. Parecia que todos estavam se divertindo muito. O professor perguntou se este era o lugar onde ele ia viver, e São Pedro respondeu, não, esse é o lugar, essa morada é só dos médicos. Andaram mais um pouco e a professora viu outra vizinhança, tão linda quanto a primeira, com grandes mansões, etc. E ela de novo perguntou, mas é aqui que ficam os professores? E o São Pedro disse, não, essa aqui é só para os dentistas. Eles foram andando pelas nuvens e chegaram num lugar também muito bonito, com mansões, com parques, com piscinas. E aí o São Pedro disse, aqui vai ser o lugar onde você vai ficar, olha que maravilha. A professora ficou maravilhada. Mas, de repente, ela notou que estava vazio. Não tinha ninguém. Ela começou a falar, onde foi todo mundo? Ela pensou, onde andariam? Perguntou para São Pedro, será que não havia professor no céu? E São Pedro disse, tem um monte. Tem muitíssimos professores no céu. Eles vão chegar todos amanhã. Hoje eles estão no inferno fazendo um curso de capacitação. Obrigada.